Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer a segunda parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, que fica em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, centro. O Circuito Cultural Praça da Liberdade, na verdade, ele começa aqui, na Praça da Liberdade. Uma praça muito querida para todos os mineiros, porque é o coração de Belo Horizonte. Essa praça surgiu logo quando a capital foi transferida para cá, para Belo Horizonte. E a partir daí, várias manifestações populares, encontros amorosos, noivados, passeios. E também é uma praça que, ao longo da história, a administração pública fez parte dessa praça. No entorno aqui dessa praça, nós temos os prédios históricos onde funcionavam as secretarias de Estado, né? Então, toda a burocracia também estava aqui. E, com o decorrer do tempo, surgiu essa ideia, né, de transformar esse espaço num espaço voltado para a cultura. Ao todo, são 9 espaços e museus em funcionamento na praça, todos bem diferentes, com vocações distintas. No programa anterior, já conhecemos 3 deles: o Centro de Arte Popular CEMIG, o Museu das Minas e do Metal e o Palácio da Liberdade. No próximo programa, visitaremos a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Espaço do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje, vamos conhecer o Memorial Minas Gerais Vale, que conta um pouco dos hábitos nossos de Minas, da onde que vem esse jeitinho nosso e da onde que tudo começa de uma maneira bastante interessante. Nós temos o Arquivo Público, que atende aos pesquisadores. E o Museu Mineiro, que guarda um rico acervo de pinturas históricas, achados arqueológicos, mobiliários, artes sacras, que contam a formação da cultura mineira. Olá, sejam bem-vindos ao Museu Mineiro. Esse prédio originalmente foi construído para ser a residência do secretário de Agricultura, que não chegou a se mudar para cá. Entre outras funções, o prédio abrigou o Senado Mineiro e a Pagadoria Geral do Estado, até que em 1982 foi reinaugurado como Museu Mineiro. Quando o Arquivo Público Mineiro foi criado, em 1895, uma sala especial foi criada para o recolhimento e classificação de objetos de arte históricos, que viriam a compor o acervo do museu. A esse acervo foram somadas coleções doadas pelo governo mineiro, doações particulares e também da Pinacoteca do Estado de Minas Gerais. Em 1982, quando foi inaugurado, o Museu Mineiro já contava com mais de 3.000 itens. A coleção Geraldo Parreiras foi iniciada em 1959 pelo engenheiro Geraldo Parreiras, que percorria antiquários e fazendas mineiras, reunindo 187 itens ao longo dos anos. São peças de arte sacra do século XVIII e início do século XIX, entre imaginários, pratarias, oratórios, em grande variedade iconográfica dos temas, com exemplares eruditos e populares e vertentes estilísticas como o barroco e o rococó. Então, essa vitrine traz essa produção que vem da região de Barão de Cocais. Então, há uma semelhança, né, na fisionomia, né, na construção dessas imagens. Um outro exemplo é do outro mestre, que na verdade recebe o nome de Piranga, né, pelo local de onde provém, né, a construção das imagens, né, que seria do Vale do Piranga. Elas têm também, né, essa inventividade, né, esse traço típico da produção desse local. Outro caso de atribuição, que é uma atribuição recente, são peças que são atribuídas ao Aleijadinho, mas que há críticos que consideram, né, controverso essa afirmação. Os olhos puxados, um traço que o Aleijadinho costuma repetir. A barba que nasce abaixo do lóbulo da orelha. Os pés nesse formato, nessa posição, né? No museu é o único lugar que você consegue ver a obra.
E é diferente de você ver a obra e de você ver a foto dela. Não é uma coisa que você pensa assim, eu saio de lá mais inteligente, eu saio de lá mais culto, mas você sai de lá um pouco diferente. Essa é a sala do Arquivo Público Mineiro, que guarda um pouco da história de Minas. Entre os objetos curiosos está esse relógio atribuído a Tiradentes. O indício para tal atribuição são essas iniciais do nome dele aqui, ó. José Joaquim da Silva Xavier. Esse quadro do escultor mineiro Aleijadinho foi pintado uns 50 anos depois de sua morte. É a única imagem dele que se tem notícia. Outro objeto interessante é essa pá. Ela deu início às obras da construção de Belo Horizonte. Será por quê? Eu falei assim, que aqui no museu tem as coisas que contam um pouco da história de Minas, não é? E da cultura de Minas. Sim. Por que num lugar que vai contar a história de Minas tem tanta arma? Porque a guerra. Por causa das guerras. Muitas guerras. Aqui tem armas que eram utilizadas pela polícia, pelo exército, pelas várias instituições de proteção do Estado. Olha só, teve uma guerra aqui em 1932 e esse era um capacete de um soldado. Nossa escola esse ano já é o 4º museu que as crianças visitam. A gente entende que cultura a gente tem que ir e visitar, ver, participar. Essa troca de experiência é muito rica. E aqui é essa sala da Pinacoteca do Museu Mineiro. A gente vai conhecer aqui as pinturas que tem no Museu Mineiro. Quem que é esse moço aí? Marisela? Márcio Sampaio. A Má Notícia, Óleo sobre Tela de Belmiro de Almeida, foi adquirida pelo governo do estado em 1897 em Ouro Preto. A mulher retratada na pintura tem um semblante de tristeza e desespero ao ler uma má notícia numa carta que contém uma tarja preta. Até meados do século XIX, as cartas que traziam notícia de morte eram marcadas com essa tarja negra e talvez por esse motivo essa pintura foi associada a maus presságios. Dentre as ações educativas e culturais que o Museu Mineiro vem desenvolvendo desde sua reabertura em janeiro de 2002, após ampla reforma, estão ações educativas junto ao público agendado, que são os escolares e também os grupos organizados, e ao público espontâneo. Além dessas duas ações, que são cotidianas, nós também propomos e realizamos ações como concertos de música barroca, peças de teatro, performances, exposições temporárias na nova sala de exposições temporárias, eventos que oxigenam o museu, que trazem novos públicos, porque o museu existe para o seu público. Então, venham conhecer o museu, porque o seu olhar, a sua interpretação é que mantém viva na memória, nas mentes e nos corações o que nós temos aqui representado em nossa coleção. Andando um pouquinho mais adiante na praça, chegamos ao Arquivo Público Mineiro, onde os visitantes têm acesso a milhares de documentos que remontam aos períodos colonial, imperial e republicano. Bem-vindos! Estão chegando ao Arquivo Público Mineiro, a instituição cultural mais antiga do estado de Minas Gerais. Essa instituição tem a missão de recolher toda a documentação considerada de valor permanente e que deve servir de fonte de informação para a administração pública, para os pesquisadores e para os cidadãos, porque essas informações registram todas as ações do governo
do estado de Minas Gerais ao longo de 120 anos. O prédio onde ele está abrigado foi construído em 1897 para ser residência do secretário de Finanças. Esta é a sala de referência, é a recepção aqui do Arquivo Público Mineiro, é onde os pesquisadores recebem orientação sobre o que pode ser consultado no acervo, o que pode ser encontrado para os diferentes assuntos de pesquisa. Aqui nós temos o acesso à documentação que está digitalizada e microfilmada, que é o fundo, e aqui também a gente dá orientação aos pesquisadores a respeito dos usos dos instrumentos de pesquisa, né? A título de curiosidade, né, do que pode ser encontrado aqui no acervo do APM, né, fazendo referência ao episódio da Conjuração Mineira, né, também conhecido como Inconfidência Mineira, a gente tem aqui um documento de 1821 da Secretaria de Governo da província, intitulado de O Marco da Infâmia, né, que é por meio do qual a coroa portuguesa determina a destruição de um monumento que foi construído em Ouro Preto, na Rua São José, em homenagem aos Inconfidentes. Antes da proclamação da República, esse movimento da Inconfidência, né, era tido como uma traição pela coroa portuguesa, né? E depois a figura desses envolvidos no movimento, ela foi ressignificada, né? O Tiradentes passou a ser tido como um herói. E aqui a gente tem uma foto muito interessante que é da inauguração, né, do monumento em homenagem a Tiradentes em Ouro Preto, na Praça Tiradentes, né, em 1894. E o acervo é bem diversificado, olha só. Fotografia, documentos cartográficos, iconográficos, imagens em movimento. Aqui nós temos umas amostras do que pode ser encontrado no acervo do APM. Temos aqui 2 mapas de períodos distintos, uma planta da Comissão Construtora, de 1895, com o projeto original de Belo Horizonte. Aqui também tem um mapa da Secretaria de Governo da Capitania, comarca do Sabará, de 1778. Aqui é um recibo assinado pelo Tiradentes, de 1747. Aí temos aqui uma foto, uma curiosidade, uma foto do Clube Atlético Mineiro, de 1912, né? E um desenho do Dom Pedro I. Nessa sala funciona o projeto Memória da Administração do Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo organizar o acervo da Secretaria do Estado no início da República. Desde 2006, já foram organizados 5 fundos documentais, entre eles o da Secretaria do Interior da Agricultura e da Chefia de Polícia. Separei para vocês aqui uma documentação que a gente acha relevante. Primeiramente, mostrarei notas falsas, datadas de 1899, ou seja, início da República. E é bom esclarecer que no início do período republicano em Minas, esse crime de notas falsas, de falsificação de moedas e notas, era muito recorrente. Outra documentação importante desse acervo da Chefia de Polícia é os gatunos, que hoje a gente chama de ladrões, estelionatários. Então, isso são fichas descritivas de gatunos. Já esses 4 documentos aqui em cores diferentes, é um gatuno sueco que a Chefia de Polícia de Minas Gerais estava tentando a captura deles. O arquivo, quando foi criado, era para recolher toda a documentação referente à história, à geografia, à cultura, produção científica. Hoje, o arquivo recolhe só documento do Poder Executivo, de origem pública, e de origem privada, aqueles que têm uma representação social e cultural para o Estado de Minas Gerais. Um dos documentos mais importantes que a gente tem, que é a primeira Constituição do Estado, Constituição Política do Estado de Minas Gerais, e a lei número 1, que transfere a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Aqui. Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, decretamos e promulgamos a seguinte lei. Artigo 1º. Fica designada Belo Horizonte para aí
se construir a capital do Estado. Um Estado que não preserva sua documentação é um Estado sem memória. No próximo bloco, vamos conhecer o Memorial Minas Gerais Vale, um espaço que reúne manifestações contemporâneas e populares que instiga o visitante a conhecer melhor sobre a história e características do estado, o famoso jeitinho mineiro. Estamos de volta a Belo Horizonte, Minas Gerais, para continuar nossa visita ao Circuito Cultural Praça da Liberdade. Ao todo, são 9 espaços e museus em funcionamento, o maior conjunto integrado de cultura do Brasil. Nós temos espaços distintos, com vocações distintas. Nós temos espaços só para contação de histórias, saraus de poesia, espaços onde você pode admirar todo o acervo de artistas de Minas. Na realidade, é um encontro de muita informação e de muita cultura. Porque estará em jogo sua própria liberdade. Por isso... No primeiro bloco, conhecemos o Museu Mineiro e o Arquivo Público Mineiro. Agora, chegou a hora de conhecer o Memorial Minas Gerais Vale. Bem-vindos ao Memorial Minas Gerais Vale. Aqui, você vai conhecer a alma, as tradições, um pouco do que é ser mineiro, um pouco da arte mineira, dos costumes, das tradições. Você vai se sentir acolhido nessa grande viagem por essas tradições mineiras. Sejam bem-vindos a esse maravilhoso espaço. Esse espaço é dedicado às fazendas mineiras. Os objetos aqui remontam o cenário e procuram trazer para o visitante aquela sensação de aconchego das fazendas em Minas Gerais. Bom, em Minas Gerais, a fazenda tem essa importância que faz parte da cultura do povo mineiro, né? Onde as pessoas se identificam, a maioria delas, né? Inclusive as mais velhas, vêm aqui e conseguem ter lembranças da sua vida, do seu passado, sua infância. Aqui nessa sala, todos esses objetos ajudam a contextualizar a importância da fazenda em Minas Gerais. O que aconteceu aqui, né? No final do século XIX, quando o ouro já não era tão farto em Minas, a fazenda passou a ser a principal atividade de subsistência das pessoas. Tem a questão da cristaleira, que até hoje, em algumas casas assim, das pessoas mais antigas, é bem utilizado, né? As coisas artesanais, as cadeira de palha, a leiteira, que hoje em dia também não existe mais, que tinha sempre um carro de boi que vinha puxando com várias leiteiras dessas para vender na casa das pessoas, né? Esse chuveiro que é muito interessante porque, bom, limitava a quantidade de água que você podia utilizar no banho. Essa projeção é uma homenagem ao cineasta mineiro Humberto Mauro, que retratou a vida no campo em muitos de seus filmes. Então, tudo é um ambiente que remete à roça, à vida no campo, à tranquilidade, né? A monocromia também da sala, essa cor calma e, né, dá essa sensação de recolhimento, justamente para tentar parecer um pouquinho com esse ambiente que existe aqui em Minas Gerais e que é muito exaltado. Nessa sala aqui, a gente conta a história de Belo Horizonte. A antiga capital, Ouro Preto, ela já não representava mais os ideais republicanos. Ouro Preto, cidade histórica, guardava uma série de símbolos e marcas do passado colonial que os republicanos queriam enterrar. O local escolhido para sediar a nova capital era um entreposto comercial e abastecimento, que servia de passagem para as pessoas que iam de Minas para o Rio de Janeiro. O local do entreposto era chamado de Curral del Rei e tinha as condições ideais para abrigar a nova capital, que foi inaugurada em 1897 e batizada de Belo Horizonte. Hoje podemos dizer que Belo Horizonte tem cumprido sua missão de sintonizar Minas Gerais com o mundo moderno e com a sociedade industrial urbanizada.
A Sala da Minas Rupestre, ela remonta o passado dos indígenas pré-históricos, com cerca de 12 mil anos, que é a ocupação inicial do estado de Minas Gerais. Embora eles morassem em aldeias instaladas a céu aberto, os indígenas pré-históricos aproveitavam centenas desses abrigos rochosos naturais como suporte para os seus grafismos. As lendas urbanas, no primeiro momento, elas representam os ecos do antigo Curral del Rei, que deu lugar à cidade de Belo Horizonte. Um exemplo disso é a Maria Papuda, que representa os moradores que foram tirados violentamente do espaço. Estamos agora na sala do Panteão da Política Mineira. Essa sala vai contar a história de um movimento que ocorreu aqui em Minas Gerais no final do século XVIII, que foi Inconfidência Mineira. Aqui estão alguns dos principais personagens. Eles vão discutir, vai ter um momento em que vai ser armada a rebelião para tentar expulsar os portugueses. Detesto essa capitania. Detesto especialmente os mineiros. Maus, vassalos, vários em virtudes. Todo esse movimento eclodiu com a determinação de uma taxa que foi imposta aqui em Minas Gerais, chamada derrama, que era o imposto que recaía sobre todos os produtos daqui de Minas Gerais. A maioria das pessoas aqui eram intelectuais, né? A elite mineira da época ia estudar em Portugal e eles voltavam intelectualizados. É interessante ressaltar que foi a primeira vez, talvez na história, em que o movimento de elite lutou por ideais que também poderia servir a maioria do povo. Contrabandista! Sim, eu sou! Mas ser contrabandista nas Minas da Coroa é subversão, é um ato político. Ora, Padre Rolim, o eterno proscrito, conquistador infame, o senhor quer é se enricar mais e mais. Claro, o comércio tem que ser livre e os diamantes de quem souber garimpar. E eu irei garimpá-los melhor do que ninguém. Esse mapa aqui, ele tem algumas figuras históricas dessa época que o Brasil era colônia de Portugal. E aí é legal que a gente pode observar, além das roupas que eles vestiam e os tipos de pessoas que existiam naquela época, tem uma figura aqui que é bem importante na história brasileira, pelo menos como curiosidade, é essa moça aqui, ó. Ela chama-se Chica da Silva. Alguém já ouviu falar na Chica da Silva? Ela era de Diamantina, ela era escrava e ela se casou com um vendedor de diamante, um cara muito rico. Eu aprendi bastante coisa nesse museu hoje. Eu vou voltar aqui e vou trazer meus amigos. Estamos agora na sala do Vale do Jequitinhonha, que valoriza a cultura do artesanato dessa região do estado de Minas Gerais, que fica a nordeste, vai lá em cima quase encontrando com a Bahia, e que é um artesanato que é muito representativo, muito expressivo. A arte sempre vai ser um reflexo do momento histórico, político, social de um certo local, uma certa comunidade. No Vale do Jequitinhonha isso vai ficar bem mais explícito, né? Porque a vida das pessoas, o dia a dia, vai estar representado aqui através dessas obras. E também é bacana a gente ver que cada artista ou grupo de artistas da comunidade tem o seu nome, né, escrito na frente da peça, justamente para dar o devido valor ao artesão. Geralmente o artesão não tem aquela pompa, aquela fama que o artista tem, né, de grandes exposições, vernissagens. A intenção dessa sala é justamente valorizar o artesão. A sala ao lado remete a celebrações festivas religiosas em Minas. A gente tem muita religião de matriz africana em Minas Gerais e principalmente o catolicismo. Então a gente tem aqui várias peças de artesanato de um artesão específico chamado João Alves, e essas peças vão representar várias festividades religiosas que existem aqui. Destacar o patrimônio histórico e cultural mineiro como importante fonte de experiências e emoções é a proposta do Memorial Minas Gerais Vale. Nosso passeio hoje foi rápido, mas você pode vir pessoalmente visitar esse museu e os outros dois que vimos no primeiro bloco do programa e que também fazem parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Museu Mineiro e o Arquivo Público Mineiro.
Então anota o endereço: Praça da Liberdade, Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você também pode entrar no site para ter mais informações. Tchau, pessoal, e até o próximo programa.